Difícil encontrar alguém que nunca tenha tentado a sorte em uma mega-sena acumulada, mesmo sabendo que é mais fácil ser atingido por um raio que acertar os 6 números da sorte. O problema é quando o ato de jogar se torna uma atividade compulsiva e viciante, causando prejuízos emocionais, sociais e financeiros. Por não ser muito divulgado, este tipo de vício não tem a devida atenção que merece, mas é uma doença e pode destruir vidas e famílias. Com as novas plataformas de jogos online, pessoas apostam e acabam perdendo o controle, se viciando em novas apostas, podendo até perder uma bolada em dinheiro. Atualmente, entre os jogos mais populares se encontra o Jogo do Tigre, uma experiência lendária inspirada na mística que o animal apresenta no horóscopo chinês. A advogada Laura Viana já atendeu diversos clientes que já perderam em apostas online e ressaltou os perigos que habitam nessas apostas. Já tem alguns clientes relacionados a isso e vem aumentando cada vez mais, né? Porque as pessoas veem o pessoal jogando, vê pessoas conhecidas falando dos resultados e acaba trazendo uma credibilidade, sem saber que é golpes, né? As medidas cabíveis para as vítimas, com as provas, né, em mãos, ela ir diretamente na delegacia, registrar um boletim de ocorrência, entrar com ação judicial, na qual seria a ação de danos morais com danos materiais, né, para reaver os valores. A principal dificuldade para a área jurídica é que nessas plataformas não existe CNPJ, o que acaba dificultando notificações nas empresas. Então, a maior dificuldade que a gente encontra como advogado nessa atuação desse tipo de assunto, né, é porque a gente não consegue citar as empresas. A gente pode até entrar com a ação, mas como elas não têm um CNPJ ativo, não tem um endereço fixo, né, se tratando de fraudes, de manipulação, de lavagem de dinheiro. Então, a gente não consegue ir adiante com o processo porque não consegue encontrar as empresas. Em muitos casos, as plataformas pedem dados pessoais, o que possibilita ainda mais recorrentes golpes. Tem que tomar bastante cuidado para resguardar seus dados pessoais, né? Às vezes vai enviar a chave Pix, é o CPF da pessoa, é o número de telefone, um e-mail, e aí tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. O mundo dos jogos de azar sempre foi repleto de emoção, cativando a imaginação de jogadores ao redor do mundo. Porém, as dívidas e o desespero são fatores determinantes que os apostadores começam a jogar. O problema é que o jogo pode se tornar uma espécie de vício. Por causa desses jogos de apostas, 2 maranhenses recorreram ao suicídio após perderem uma bolada em dinheiro. O primeiro caso ocorreu no dia 13 de agosto, quando Jaciara Borges, moradora do município Pastos Bons, foi encontrada já sem vida. Ela perdeu toda a economia da família no Jogo do Tigre online. Ela tinha esperanças de conquistar uma vida melhor. De acordo com as informações de pessoas próximas da família, o marido estava em São Paulo a trabalho. Ele mandava todos os meses uma quantia em dinheiro para poder iniciar a casa própria. A segunda vítima foi Rafael Mendes, de 17 anos, que recorreu ao suicídio no último domingo, dia 10, em Formosa da Serra Negra, após ter perdido uma herança no valor de R$50 mil deixada pela mãe. O valor foi perdido em apostas no Jogo do Tigre online. Segundo informações, o rapaz teria recebido a herança após sua mãe falecer, sendo que os avós teriam dividido os bens entre os filhos. A psicóloga Vandércia explica que em muitos casos, e por conta da pressão psicológica e não saber como agir após uma perda financeira, pessoas sem acompanhamento e apoio familiar acabam recorrendo ao suicídio. A gente sabe que essa questão do suicídio é algo que precisa ser falado, né? Tanto que nós temos o mês de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. E existem alguns fatores preponderantes para a pessoa chegar a esse ato. Então, não é de repente que a pessoa chega a cometer o suicídio, né? Existe também a ideação do suicídio, existe a preparação por parte da pessoa. Então, é uma pessoa que frequentemente ela já está em processo de adoecimento, né? Então, ela já vem dando sinais, ela já vem dando de forma característica que ela está apresentando algum sintoma, algum adoecimento mesmo físico, mental. Por isso a importância da prevenção. Então, além da questão da pressão social, existe a questão de não saber lidar, né? Não ter controle emocional diante da perda do valor financeiro, né? Que existe um valor que foi de família,
né? Foi uma história por trás que ele perdeu um valor que veio da mãe, né? Então existe também a pressão da família, a questão do valor material, né? Então é realmente a pessoa que não consegue lidar com esse processo de frustração, né? E acaba se vendo sem saída, né? Sem alternativas e recorre, infelizmente, a situação como essa do suicídio. O golpe pode ser chamado de pirâmide financeira. Atraídas por promessas de ganhos altos e rápidos, investem um valor inicial e são estimuladas a captar mais participantes através de links. Os primeiros investidores, às vezes, ainda conseguem retirar o dinheiro com ganhos prometidos. O problema é que o modelo é insustentável, à medida que é preciso manter sempre uma enorme quantidade de novos entrantes. Só assim seria possível pagar rendimentos altos a quem está no topo e quer sacar o dinheiro. Em muitos grupos de WhatsApp, jogadores compartilham seus supostos ganhos e até mesmo horários em que a plataforma estaria pagando, fazendo com que as pessoas venham a jogar. As apostas variam de valores. Na maioria dos casos, o valor mínimo do depósito é de R$20. Muitos influenciadores são patrocinados pelas plataformas online, onde divulgam e conquistam a confiança dos apostadores.